Hoje foi dia de apresentar a estratégia de comunicação para novo cliente da agência, novo especialista entrando. E no caso, o especialista é Marcelo Ortega, um gigantesco especialista do nicho de vendas que vai entrar para o nosso ecossistema de especialistas e vai começar a vender muito. Eu vou falar um pouco para vocês sobre essa estratégia que a gente apresentou e sobre como a gente cria essa estratégia e por que ela é o primeiro passo antes da gente falar de vendas, antes da gente falar de produto, antes de falar de qualquer coisa. A primeira coisa que a gente faz quando entra um especialista dentro da agência e o primeiro contato que nós temos em reunião é basicamente onde a gente apresenta uma estratégia de comunicação. O que é essa estratégia de comunicação? A gente cria uma estratégia de como o especialista deve se comunicar em todas as redes sociais. Porque cada rede social tem o seu papel dentro de um funil de vendas. Ah, mas Lucas, como que você está falando sobre funil de vendas antes de ter o funil, né? Antes de ter os produtos, antes de ter a esteira de produtos, antes de ter o produto que vai ser vendido, como que você fala de funil de vendas? Na verdade, esse é o ponto onde a gente fala sobre o funil de comunicação. A primeira coisa que precisa ser feita antes de falar sobre qualquer tipo de produto é uma estratégia de comunicação, ou seja, de como o especialista vai se comunicar em cada rede social. Um exemplo básico aqui para vocês entenderem. Basicamente, o LinkedIn é uma rede B2B. Então, no LinkedIn, a gente tem que trabalhar conteúdo totalmente diferente de conteúdo que a gente trabalha no Instagram, no TikTok, no YouTube, porque a base do LinkedIn é uma base B2B. Eu estou falando com tomadores de decisões, pessoas que vão contratar palestra, pessoas que vão contratar um treinamento em company. Então lá a comunicação deve ser diferente. A comunicação deve ser uma comunicação mais transformadora, mostrando que eu levo do ponto A ao ponto B, que o especialista ele pega um problema e resolve esse problema. Mostrando, por exemplo, como o especialista já resolveu o problema de outras empresas atendidas, para que as pessoas que estão do outro lado do LinkedIn, os tomadores de decisões, possam olhar e falar, opa, ele também vai resolver o meu problema, vai resolver o problema da minha empresa, né? Enquanto o TikTok, por exemplo, não é uma rede de venda para especialistas. O TikTok, ele é uma rede de topo de funil, onde a gente alcança pessoas, é onde a gente consegue alcançar pessoas da maneira mais barata possível. Não é novidade para ninguém que o TikTok tem o algoritmo mais potente de todas as redes sociais. Então, se você ficar postando todos os dias no Instagram, o alcance orgânico ele vai acontecer? Vai, mas demora. No YouTube, então, o alcance orgânico vai acontecer? Vai, mas demora muito mais. No TikTok, a velocidade para aumentar o alcance orgânico é muito mais, mas é muito melhor. Então, o TikTok é uma rede de topo de funil, só que as pessoas não compram no TikTok. Então, o nosso objetivo lá é ter conteúdos mais virais, e quando eu falo viral, é viral dentro do nicho, para que a gente consiga fazer com que a pessoa saia do TikTok e vá para o Instagram, vá para o YouTube. O Instagram é uma rede onde a gente busca criar comunidade, onde a gente busca criar conexão. A gente não vende high ticket direto do Instagram. Você não vai ver um especialista nosso postando um story, colocando um link para a pessoa clicar e comprar direto do Instagram um high ticket. Não, mas o Instagram é uma rede que a gente trabalha na maioria das vezes como core, porque lá a gente consegue construir comunidade e é a rede mais fácil de tirar a pessoa de lá e ir para outra rede para fazer alguma compra de um high ticket e tudo mais. E o YouTube é uma rede social, por exemplo, de percepção de valor. Então a gente tem que trabalhar a rede social como uma rede que aumenta a percepção de valor do espectador. Então, muitas vezes você tem uma rede social, você tem um Instagram que está cheio de seguidor, que está cheio de vídeo viral, mas ninguém compra de você. Isso acontece muito com palestrantes. O palestrante ele vai nas palestras, ele acha que por ele ter contato com muita gente falar dele, ele acha que quando ele for vender um produto através da internet vai arrebentar de vender, e aí não arrebenta, ele se frustra. Mas o que acontece? É porque as pessoas que estão dentro das redes, elas têm uma percepção de valor muito menor do que as pessoas que já tiveram algum treinamento, que já foram treinadas pelo especialista. Agora, como que a gente consegue aumentar essa percepção de valor? Dentro do YouTube. Então, no Instagram, eu não consigo ter um conteúdo profundo, robusto, onde você ensina a pessoa de fato. Agora, no YouTube, eu consigo entregar um conteúdo muito mais robusto, muito maior e muito mais completo, onde a gente pode trabalhar como uma aula mesmo, fazendo com que a pessoa aumente a percepção de valor dela e queira comprar um determinado produto. A gente até fala que quem está disposto a passar mais tempo com o especialista num vídeo do YouTube está disposto a pagar mais caro naquilo que ele vende, porque o YouTube é uma rede de aumento de percepção de valor. Então, como que eu vou falar sobre venda, sobre produto, se eu não tenho uma estratégia de comunicação muito bem desenhada e muito bem alinhada?
E olha só, estratégia de comunicação é muito diferente de estratégia de conteúdo para cada rede social. Aqui a gente está falando de como nós vamos nos comunicar, como a gente vai trabalhar dentro de cada rede social. E aí depois o próximo passo é ter a estratégia de conteúdos de cada rede social. E aí vem aquilo que a gente não trabalha no achismo, os dados nos mostram o que dá certo e o que dá errado. Então entra a série de testes, para que aí sim a gente possa falar sobre venda. Então a gente consiga juntar com o especialista e pensar no produto, se esse produto já existe, se ele não existe, como a gente pode criar esse produto, qual é esse produto e mais do que isso, qual é a esteira de produtos que a gente vai utilizar para gerar ascensão. Porque hoje é muito caro buscar cliente novo toda hora, a gente tem que buscar ascender. Pega quem está na base e vende de novo para ele, vende de novo e vende de novo e assim vai. Hoje foi a reunião, hoje é quarta-feira, foi a reunião onde a gente apresentou a estratégia de comunicação, o Marcelo amou, e agora sexta-feira tem a reunião de definição de produtos. Então é uma reunião onde a gente entende quais são os produtos que já existem, quais a gente pode utilizar, quais a gente não pode utilizar. Então a gente manda um formulário, o Bruno, que é um dos nossos coprodutores aqui da agência, mandou um formulário, o cliente, o especialista, que no caso é o Marcelo Ortega, vai responder todo esse formulário e aí dentro disso ele nos mune com as informações que a gente precisa para entender quais são os produtos que a gente tem que trabalhar, como a gente deve trabalhar, para que a gente possa avançar nessa parte. E olha, esse tem sido o meu lema dos últimos dias, e eu tô falando muito isso em todas as minhas redes sociais, que a inteligência artificial acelerou muita coisa, e tem muita gente ruim fazendo conteúdo, muita gente sem profundidade, fazendo conteúdo de forma muito fácil, ficou tudo muito fácil hoje, então aumentou a concorrência, né? Isso gera uma necessidade extrema de trabalhar as redes de forma estratégica. Quanto mais estratégico você for, mais assertivo você vai ser. E quanto menos estratégico você for, mais você vai entrar no bolo de pessoas que não geram resultado. Ó, gente, por exemplo, tudo que eu falei pra vocês, ó, a nossa visão geral aqui de comunicação 3D, né? A gente usa um funil de comunicação 360, basicamente aqui onde a gente vai utilizar o TikTok como topo de funil, né, onde a gente vai utilizar alcance e atração, o Instagram como meio, então como uma ferramenta de criação de comunidade, relacionamento e ativação, o YouTube como fundo de funil, então perceptivo e também de autoridade, profundidade e decisão, então esses são os pilares de conteúdo que a gente tem que trabalhar. LinkedIn como um canal paralelo, ele é paralelo a todos esses, ele não compõe o funil, ele é um canal paralelo, só que um canal paralelo B2B, então ali a gente tem que trabalhar conteúdos de credibilidade, conversão e conteúdos corporativos, e todos se alimentam entre si e levam para produtos, aulas, treinamentos e ofertas. Claro que aqui, como a gente vai trabalhar todos os pilares do conteúdo, eu não vou mostrar para vocês, mas é basicamente isso. Aliás, eu mostro isso aqui sim, tá? Mas eu mostro para quem tá na minha mentoria. Se você quiser participar da minha mentoria, você vai comentar aqui que a minha equipe vai entrar em contato com você. O Marcelo Ortega, gente, é um dos maiores do nicho de vendas do país. Para vocês terem uma ideia, ele está entre os 3 palestrantes mais requisitados do nicho de vendas no Brasil, ou seja, mais um palestrante de altíssimo calibre entrando para a agência, mais um palestrante gigantesco entrando para o nosso ecossistema de especialistas. Isso é sensacional, nós atendemos os maiores palestrantes do Brasil. No nicho de vendas, esse cara é incrível, com certeza você já deve ter visto. Se você não viu, com certeza você já se deparou com algum vídeo viral dele, que ele tem alguns, a história da pizzaria, esse conteúdo é muito legal. Também tem a história do vendedor de carro. Esse cara é sensacional e agora está junto conosco da agência, onde nós vamos montar todo o ecossistema de vendas digital e vamos faturar muito. Bora pra cima. Gente, olha isso aqui que legal. Acabei de fazer uma reunião com a Amanda, que é do nosso setor de atendimento aqui, social media, onde eu apresentei a estratégia para ela, que a gente apresentou para o cliente ontem, para o Marcelo Ortega, né? A gente tem 2 dias de vida do Marcelo com o M-Agents, que é a minha agência, e olha que legal a organização que o Bruno, o Murilo construíram aqui, olha a quantidade de documentos que a gente já tem em apenas 2 dias. Então a gente tem o resumo, a gente também tem o briefing. Olha o tamanho desse briefing, como ele mune todo mundo de informação, tem estratégia com link, ultra-end, high-end, back-end, front-end. Então tem tudo isso muito bem desenhado em um questionário que a gente mandou. Isso em pouquíssimo tempo, são 2 dias que o cliente começou a relação com a gente, né? Claro que teve pelo menos 5 ou 10 dias antes da primeira reunião, que foi onde a gente preparou todo o caminho,
Mas isso aqui faz com que a gente consiga ter um tratamento estratégico, e é isso que vai fazer com que a gente consiga ter o resultado que a gente quer ter. A gente veio comer um japa aqui hoje, comendo um sushizinho, e eu e o Bruno a gente estava conversando hoje no carro. Brunão, fala aí, o que a gente estava falando sobre organização, sobre gestão, sobre construir muitas vezes algo gigante no caos? Nossa, a gente finalmente está sentindo aquela sensação que estamos conseguindo sair do operacional. Mas para a gente poder sair do operacional, a gente precisa estar no operacional para ver realmente os gargalos, né? E uma das coisas que a gente aplicou, que está funcionando muito, são as reuniões diárias, né? Então, você tanto tá com o tático, tanto com o operacional ali, e você realmente construir a sua liberdade, né? O Lucas pode falar até melhor sobre isso, que às vezes o empresário quer, tipo, vou sair da operação, mas o cara não constrói isso, ele não consegue entender as peças fundamentais ali dentro do negócio para poder realmente crescer e saber que parte delegar, que parte não. Mas essa sensação, tipo, putz, estou construindo um time, né? Construindo um ambiente é o que tá realmente fazendo muita diferença pra gente, que é a cultura, né? Que o Lucas sempre fala aí nos conteúdos. E uma coisa que é importante sobre cultura de empresa, que é legal, que a gente sempre fala muito sobre isso, é sobre o não tangível. A cultura numa equipe de 20 pessoas é muito importante. Vocês não têm ideia. Se você tem equipe, você precisa ter uma equipe que está dentro da cultura da empresa. Porque senão tá todo mundo pensando diferente. Precisa estar todo mundo no mesmo barco, remando para o mesmo caminho. Senão, não tem como ter resultado. E a cultura, ela é muito importante para isso. E o mais legal de tudo é que a cultura, ela não é tangível. A cultura é aquele sentimento que quando você chega na empresa, quando você chega todos os dias, você consegue sentir que tá todo mundo no mesmo barco fazendo acontecer. Isso é sensacional e a gente está construindo isso. Só que para construir isso, a gente teve que passar pelo caos. E para chegar nesse resultado, não foi nada fácil. Então, nenhum sucesso é construído das 10 às 5, como o Lucas sempre fala. E a gente realmente precisou estar ali na operação todo santo dia e ver os gargalos. E assim, uma dica, né? Acho que até o Lucas já passou aí no canal. Se você está vendo algum problema na sua operação, tenta cortar o mais rápido possível. Porque às vezes, uma coisa que você devia tomar uma decisão lá atrás, você toma agora e prejudica toda a sua operação. Então qualquer mínimo erro, o cliente pode sair, ou o colaborador pode sair. Então a gente construir realmente do zero essa cultura e esse ambiente é muito fundamental, está sendo muito fundamental para a próxima semana, daqui um mês, 2 meses, vocês vão ver o resultado. É legal falar que a gente conhece os gigantes no caos, né? Porque a gente passou a gente está passando por um momento de caos, e quando eu falo caos, pessoal, não é que a empresa está destruída, está tudo certo, mas o caos que eu digo é readaptação de processo, então a gente tem que investir horas nisso, mas a gente consegue ver quem está no barco dentro do caos, né? E assim, às vezes quando a gente é acostumado com o caos, quando tem algum tempo, tipo, tranquilo, a gente fica preocupado, sabe? Tipo, putz, chega às vezes 7 horas, 8 horas, eu falo, putz, será que tá tudo bem? Será que ninguém vai mandar uma mensagem pra mim 11 horas falando que, tipo, tá tudo caos? Então, tipo, ficou uma sensação meio que, tipo, estranha. Puta, tá tudo em paz, tá tudo rodando. E é isso, esse é o processo da construção. Olha que legal a nossa operação acontecendo em tempo real aqui, ó. O Murilo, que é o nosso gestor de projetos, está em reunião com um dos nossos especialistas, o Edu Chinachique, junto com o Bruno, que é o nosso coprodutor, e também o Gui aqui, que é o nosso gestor de tráfego. Então todos eles em reunião aqui, fazendo acontecer. Aqui o Matheus, que é o nosso líder comercial, tá com o CRM de um dos nossos projetos aberto. Abre aí, Matheus. Quantidade de leads sendo abordado. Todos esses leads são leads que nós trouxemos para um dos nossos especialistas, que é o Luciano Pires. E agora o Matheus e o restante da equipe comercial estão fazendo toda a abordagem de todos eles para que a gente possa concretizar a venda. Nesse caso aqui, o funil que a gente utilizou é um funil de aplicação. Então todas essas pessoas que estão aí no CRM são pessoas que preencheram o formulário de aplicação, e agora o nosso time de SDRs vai entrar em contato para fazer justamente a qualificação e levar para o time de closer fazer a venda. Olha, tem gente da equipe hoje feliz da vida. O Caião, que é o nosso estagiário, a gente está aos poucos soltando algumas contas para ele executar o trabalho de social media. Dá uma olhada, uma das contas que ele gerencia, que é a conta do Felipe Leite, nutricionista. Hoje ele fez uma postagem, uma publicação que ele desenvolveu e ó, foi meio-dia a postagem, já temos 539 likes, 23 comentários, 85 reviews e 30 salvamentos. É uma conta de 40 mil seguidores, é isso?
Uma conta de 41 mil seguidores e, ó, fazendo acontecer. Um post estático ainda, né, Caião? Post estático que gerou esse resultado. Legal pra caramba, poucas horas. Isso aí, o Caião tá se desenvolvendo, gerando conteúdo e aos poucos a gente vai soltando as coisas enquanto ele vai se desenvolvendo e fazendo as coisas acontecerem. Agora, pessoal, vou contar um negócio pra vocês aqui, que é o seguinte. Nós processamos a Meta. Na verdade, fizemos uma notificação extrajudicial para a Meta, porque o Facebook e o Instagram deram um problema recentemente, não sei se vocês viram, tá saindo em todos os portais, que eles literalmente começaram a excluir um monte de conta de forma aleatória, alegando que essas contas estão ferindo algumas diretrizes do Instagram ou do Facebook, só que não. Na verdade, foi um banimento geral e aleatório e foi um erro deles. E nessa a gente perdeu a conta de um dos nossos clientes, que é o José Luiz Tejon, porém a gente usa a conta dele para gerar faturamento, né? Então, cada dia que a gente fica sem conta, a gente tem um prejuízo enorme porque a conta não está vendendo. E aí, nós mandamos uma notificação extrajudicial para o Meta, para o grupo Meta, e agora eles têm 5 dias para reativar a conta, senão vai entrar em processo, e aí, enfim, não tem cargos e tudo mais, mas espero que eles resolvam o nosso problema de forma urgente, que é muito ruim ficar sem a conta.